sou aluna do curso Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses. Na disciplina da cultura portuguesa, propõe apresentar as relações da história, memória e património, apresentar o campo de concentração do Tarrafal e a sua importância para Cabo Verde e Portugal, e apresentar o património cultural à Unesco. História são acontecimentos que aconteceram lá no passado e que é muito importante para o contexto em que vivemos. Memória são conhecimentos ou saber que adquirimos como informações de fatos ou acontecimentos que aconteceram e guardamos. Património são bens muito importantes na história de cada povo, que serve de proteção ou garantia para que as pessoas saibam o seu passado, a sua história, tradições e costumes. Portanto, a relação estabelecida entre elas é que a história conta os tempos passados, como se originaram, como eram as pessoas naquela época, ou seja, cria narrativas como fontes para a nossa memória. Património imaterial estão relacionados aos elementos espirituais e abstratos, ou seja, que não pode ver. Ambas possuem aspectos simbólicos, carregam a herança cultural de um determinado povo, ao mesmo tempo promovem a sua identidade, que envolve o compartilhamento do património comuns, como língua, cultura, religião, tradição e entre outros, e que esses fatores representam os elementos que devem ser preservados. Campo de concentração do Tarrafal fica localizado na ilha de Santiago, especificamente em Chambon, também conhecido como Campo de Morte Lenta. Com o Estado Novo, o objetivo do campo era prender os escravos políticos e sociais. O comandante era o Salazar. Talvez vocês ficam pensando, por que é que o Salazar escolheu Cabo Verde e não outros países para colocar os presos? Essa escolha foi de uma maneira muito estratégica, porque, como nós sabemos, Cabo Verde é um país bastante quente e que a água é muito escassa. E na época da chuva havia muitos mosquitos e é muito fácil aparecer doenças. Os principais objetivos do Salazar é acabar ou excluir os presos opositores, aqueles que não concordavam com o regime dele, foram afastados e eram colocados em condições péssimas e desumanas, em cativeiros e, por assim dizer, eram maltratados. O campo de concentração divide-se em duas fases. A primeira fase, de 1936 a 1954, eram para os portugueses opositores que chegaram de Lisboa para trabalhar debaixo de um sol muito quente, eram forçosamente a trabalhar e a construir o campo. As doenças começaram a aparecer porque os presos eram mantidos em condições inapropriadas e começaram a ficar doentes, e só havia um único médico, não havia medicamentos
e alguns deles morreram. Dentro do campo de concentração havia uma frigideira, um local onde os presos eram torturados com comida, luz e temperaturas. Essa frigideira foi responsável pela morte de alguns presos. Segunda fase é de 1961. Foram presos e militantes africanos anticoloniais de Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Eles não foram torturados como os presos políticos da primeira fase de 1936, mas sim na Olandinha, um lugar com uma janela pequena e bastante quente, eram considerados como um forno. Em 1964, o campo de concentração foi encerrado porque não haviam presos políticos. Em 2009, foi transformado no Museu de Resistência, onde as pessoas possam visitar e entender a nossa história do campo de concentração. Francisco Miguel é um dos presos que foram levados ao campo de concentração do Tarrafal. Foi preso 2 vezes e foi o último preso português a sair do Tarrafal em janeiro de 1954. Lá no campo de concentração morreram 32 presos políticos portugueses em 1937 a 1948. Atualmente decorre um projeto com o objetivo de concorrer à lista do Património Mundial da Unesco. Em 2016, Cabo Verde reconheceu o campo de concentração do Tarrafal de Santiago pelas suas dependências como Património Nacional da República de Cabo Verde. Em 29 de outubro foi consagrado como o Dia de Resistência Antifascista, dita pela Silva, 2018, página 28. A candidatura do património cultural à Unesco, o objetivo é inscrever na lista do património mundial para que o campo de concentração não perdesse a sua importância, o património, porque nela está contida toda a nossa história. Para que o património carregam a herança cultural e histórico que ela nos deixou. Ao mesmo tempo, devemos preservar e valorizar. Também, para que ela seja um monumento devido à história, é tentar valorizá-la historicamente, natural e ambiental. Desses fatores, para que elas possam ser reconhecidas pela Unesco e para que o património do campo de concentração seja proporcionada e reconhecida a todas as partes do mundo e classificá-la como património mundial para garantir a sua maior conservação. E eu, quando saí daqui, fui parar a cela disciplinar durante uma semana.
Mais do que uma pessoa? Ou É uma pessoa. uma pessoa? É uma pessoa. É individual mesmo. Individual. Era melhor porque estávamos num quarto, já com um espaço onde se pode suportar, em cima há o ventilador. O Eustáquio teve um problema com o lugar, apanhou com meia. Molhando que a correr dentro da meia, o olho começou a sair. A orelha começou a deitar sangue e a boca. O olho até veio aqui, precisamente na altura que íamos para a consulta. O angolano que me lembro bastante bem é o António Cardoso. Estava o António Cardoso à frente da nossa cela, desentendeu-se com o diretor e volta-se para ele e diz: você é um pulha, você não é ninguém. O diretor então disse ao chefe dos guardas: olha, deem uma tosa nesse homem. Foi espancado brutalmente com a presença do Fontes, e depois foi de novo atirada, e a cela era uma cela completamente escura. Taparam as grades para que não houvesse luz.